Então, para se entender mais claramente a dinâmica do movimento do exercício de agachamento, é preciso frisar alguns tópicos. O primeiro deles, né, aquele imprescindível, seria o equilíbrio. Dinamicamente ou mecanicamente, o equilíbrio aqui está representado, está caracterizado quando o centro de massa do corpo, que é representado aqui por essa barra, esse centro de massa incide, né, a ação vetorial desse centro de massa incide e cai diretamente na base de apoio ou na base de equilíbrio dos pés, né, que é esse quadrante aqui. Então, enquanto o centro de massa estiver incidindo no meio da base de equilíbrios do pé ou na base de equilíbrio do corpo, o corpo se encontrará então em total equilíbrio. Observe que durante a dinâmica do agachamento, né, da fase positiva e negativa, a ação vetorial se encontra incidindo diretamente na base de equilíbrios dos pés durante todo o exercício. Isso não pode ser mudado, né? Não pode ser negociado. Ou se mantém o equilíbrio ou cai. O segundo ponto é identificar as principais articulações ou os principais sistemas de alavancas do corpo que estarão envolvidos diretamente no exercício. As principais articulações são a do tornozelo, joelho, quadril. Obviamente, formarão três sistemas de alavancas, né? O primeiro sistema de alavanca que vem do tornozelo até o joelho, alavanca 1. Segunda alavanca, sistema de alavanca que vem do joelho até o quadril, sistema de alavanca 2. E o terceiro sistema de alavanca seria do quadril até a própria barra, né? A haste do tronco, sistema de alavanca 3. Então nós estaremos trabalhando com esses três sistemas de alavancas e com essas três principais articulações. Certo? A dinâmica correta seria então, de início, projetar o joelho para frente e para trás, para frente e para baixo, até que o joelho se alinhe na ponta dos pés. Então vamos lá. Vamos dar o exemplo. Exemplo 2. O joelho foi projetado para frente, para baixo, alinhado com a ponta dos pés. Isso faz com que o sistema de alavanca 1 se incline para frente, né, através da dorsoflexão plantar. E essa inclinação, essa projeção da alavanca faz ocorrer um certo deslocamento do centro de massa e um certo desequilíbrio. Ao mesmo tempo que ocorre essa movimentação do joelho, ocorreu também uma movimentação para trás e para baixo do quadril, né? Isso aqui para fazer um contrapeso, uma compensação do deslocamento do joelho. Então houve um desequilíbrio, um certo desequilíbrio para frente do joelho e uma compensação projetando o quadril para trás para a retomada do equilíbrio. Certo? Então essa é a primeira parte. Nessa primeira parte ainda, é importantíssimo frisar que tanto tornozelo quanto tornozelos e joelhos, eles se tornarão então eixos fixos. Você tem que passar uma trava aqui e uma trava aqui. Esses dois eixos, após o alinhamento do joelho na ponta dos pés, eles não podem mais movimentar, tá? Durante toda a descida, durante toda a fase negativa do exercício. Por que não? Uma vez que eles estejam fixos, à medida que o corpo vai descendo e a alavanca vai aumentando,
a pressão, a exigência de esforço muscular do glúteo e do quadríceps aumentam bastante. Se joelhos e tornozelos ficarem movimentando durante a descida do corpo, a ação muscular vai ser minimizada porque a pressão da carga, a ação vetorial da carga e do próprio peso do corpo será desviada, será dissipada com as movimentações das alavancas, com as movimentações dos eixos. Então, uma vez que você minimamente projeta o joelho à frente e alinha com a ponta dos pés, essa alavanca então precisa se tornar uma alavanca, um eixo, né? Esse eixo precisa se tornar um eixo fixo junto com o tornozelo, certo? A partir daí, na próxima fase, ó, o eixo fixo, mantém alinhado, e à medida que o quadril vai descendo, né? O quadril vai descendo, vai se posteriorizando, né? Vai descendo para trás e para baixo, e a distância do quadril com o joelho vai aumentando também. Observe que no exemplo anterior a distância era uma. Agora, no próximo exemplo, a distância é maior, certo? Então, o braço de momento aumenta, o desequilíbrio aumenta. E isso, consequentemente, faz com que nosso último sistema de alavanca seja projetado, a alavanca do tronco, né? Seja projetado para frente e para baixo, para compensar de novo o desequilíbrio agora posterior. Tá? Então, o joelho foi para frente, desequilibrou, compensou com o quadril, que o tronco compensou para manter o equilíbrio. Tá? Jogo de formação de alavancas com compensações de equilíbrios. Certo? É assim que funciona a dinâmica. E observando aqui no último exemplo, que a coxa vai se encontrar alinhada com o joelho e quadril no plano horizontal. Certo? Plano horizontal, joelho alinhado com o quadril. Aqui haverá o maior braço de momento possível entre joelho e quadril. O joelho, desde aquela segunda fase, estará fixo, alinhado com a ponta dos pés, e tornozelo, o eixo do tornozelo mantendo a mesma angulação. E nesse ponto de maior distância, haverá então maior pressão e a maior solicitação à produção de força da musculatura glútea e da musculatura da coxa. Certo? Esse é o ponto de maior pressão, é o ponto a ser almejado, é o final da fase negativa. Observe que haverá completa flexão de joelhos, completa flexão de quadril, e esse é o ponto máximo de maior produção de tensão. Esse é o final da fase negativa. O retorno vem pela mesma via. Uma vez que formamos a máxima alavanca, a maior distância de um eixo ao outro, né, o maior braço de momento, a próxima fase será então projetar o corpo para frente e para cima, através da ação muscular glútea, da coxa principalmente. E o joelho, frisando novamente, tem que se manter fixo o tempo todo. Ele não pode ser móvel, dissipando essa energia. Se começar a movimentar o joelho, projetando ele para trás, vai formar alavancagem, né, facilitação mecânica para subir e diluir a pressão, a tensão que os músculos estavam exercendo. Então, não pode movimentar o joelho, principalmente nesse início de fase positiva. Freou, fase negativa, fase positiva, motores a todo vapor, eixos fixos. Importantíssimo isso. Então, uma vez que eles estejam fixos, o retorno vem pela mesma via. O joelho se mantém fixo, alinhado, tornozelo fixo,
e o quadril começa a ser projetado para frente e para cima. Na próxima fase, o joelho se mantém ainda fixo, quadril já bem mais em cima, diminuindo bastante o braço de momento, né, a distância, já começa a ficar mais fácil o exercício. E ao final da fase concêntrica, fase positiva, haverá então o retorno do joelho à posição inicial, né? Antes ele estava aqui, agora ele se encontra um pouco mais atrás. Então, discretamente, o joelho precisa ser posteriorizado, né? Projetado para trás, e os tornozelos começam a estender, né? Dorsoflexão, flexão plantar. Aí vem então uma flexão plantar do tornozelo, junto a uma projeção posterior dos joelhos de uma forma bem discreta, bem branda, para a retomada do equilíbrio, né? Quase que no alinhamento completo. E é importante frisar também que aqui na questão da postura, isso a gente vai falar mais para frente em outro vídeo, mas eu já vou deixar aqui um filtro, né? Seria então preservar as curvaturas da coluna, com a a região lombar sendo preservada, né? A lordose lombar, junto com o tronco em extensão, a pelve antevertida, né? A gente não pode retroverter a pelve, e joelhos em semiflexão. Isso tudo para ver a correta distribuição da força, certo? Sem concentração em articulações. Ok? Então, a dinâmica do exercício se resume nisso. Se resume em manter o equilíbrio do corpo, mantendo o centro de massa na base de equilíbrio dos pés. Se mantém observando os principais sistemas de alavancas e principalmente, né, estamos aqui resumindo, projetar o joelho até o alinhamento da ponta dos pés, tornar joelhos e tornozelos pontos fixos, e a partir daí só retornar ao final da fase concêntrica. Ok? Então está explicado aí a dinâmica do movimento do agachamento.